Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Estou eu aqui, Ana Cristina Sampaio, com Thelma Alves. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. E nosso convidado especial, Daniel Campos, que é psicólogo e trabalhador espírita. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Thelma? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fazia muito tempo, né? Agradeço o convite. Já estivemos juntos no estúdio, agora aqui, né? Online. Agora aqui online. Prazer em conhecer, Daniel. A Thelma não estava presente na gravação que nós fizemos, lá na comunhão. Exato. Hoje a gente trouxe você aqui, Daniel, para falar sobre o significado da dor em nossa vida. Quem é que já não refletiu, né, sobre o papel da dor e do sofrimento? E muita gente se questiona nesse momento agora de pandemia, né, em que a dor está visível na humanidade, são milhares de pessoas desencarnando coletivamente, os hospitais sobrecarregados, muita dor e sofrimento, pessoas estão tendo grandes conflitos porque estão no confinamento, estão lidando com problemas emocionais, perdas financeiras, perdas profissionais, tem muitos sonhos desfeitos nesse momento, né? Então, muita gente, quando observa isso tudo e sente a dor mais presente na sua vida, ela pergunta se isso não é um castigo de Deus pelos excessos da humanidade. Mas a gente sabe que a doutrina espírita, ela, através dos benfeitores espirituais, a doutrina espírita nos esclarece que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sejamos falando nós da dor física ou da dor moral, né? Então, Daniel, qual o papel da dor na nossa vida? O que é a dor para nós? Sem dúvida alguma, o primeiro transformador da humanidade, né, o ser que mais impactou a respeito desse tema na humanidade foi Jesus. Ele traz nas suas bem-aventuranças, falando a respeito dos aflitos, das aflições, das dores, e o Evangelho segundo o Espiritismo amplia o pensamento de Jesus, quando coloca em algumas de suas páginas esse tema tão importante que é o sofrimento. Jesus falou da importância do sofrimento, e o Espiritismo hoje vem dar um sentido profundo ao sofrimento, quando coloca a ideia da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, sabendo que nós somos os coautores da nossa própria vida. Joana de Ângeles ensina que o sofrimento é uma motivação para a transformação. Transformar, muitas vezes, altera e produz sofrimento, porque mexe com as emoções, né? Então, o sofrimento é um processo de transformação. E entrar em sofrimento é entrar em um processo de transformação. Muitas vezes, o próprio sofrimento em si, passar pelo sofrimento, gera grandes transformações na nossa alma em todos os sentidos, né? E no foco mais importante para nós seria o foco espiritual. Então, o papel do sofrimento na nossa vida é gerar transformações e garantir o nosso processo evolutivo. O sofrimento e o amor andam de mãos dadas. E quando o amor não está presente, como uma mola transformadora, o sofrimento comparece para garantir essa motivação na direção do nosso movimento espiritual para o Cristo. Quer dizer que a dor, ela vem de uma desconexão, né, Thelma? Uma desconexão nossa com as leis divinas, com a lei do amor, principalmente. Seria mais ou menos isso? Eu acredito que sim. Eu ouvi que o Daniel colocou, e eu acho importante esse processo. Não é valorando a dor, mas é que a dor, ela que nos motiva a agir. Porque, geralmente, quando nós estamos naquela mesmice, né, a gente se acomoda, a gente não tem iniciativa para nada e tudo. Então, eu vejo que a dor é um mecanismo que faz com que você comece a reagir. Tem pessoa que não reage, ok, mas é a história do final do poço, né? Qual é o teu final do poço? Então, a partir disso, você entra no seu poço, lá no fundo, aí eu acho que você começa a se mobilizar, mas essa mobilização tem que partir de você. Eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento, eu já venho colocando em vários programas, que a gente está vivendo momentos assim, de sofrimentos no caso individual e coletivo.
Então, assim, é um processo da própria natureza, né, Daniel? O que você acha dessa colocação? Se observarmos na história da humanidade, os nós de sofrimento que encontramos na nossa trajetória evolutiva foram os momentos mais importantes para o nosso processo de transformação. Pegando no âmbito material, por exemplo, quantos confortos e tecnologia nós não temos hoje na área da ciência, nos nossos lares, que não foram decorrentes das grandes guerras, que são grandes sofrimentos da humanidade. É claro que não é a melhor via, sem dúvida alguma, mas Deus tira de todos os processos uma oportunidade de transformação para a alma. Por mais terrível e até tenebroso que seja esse processo, sempre há um ponto de transformação que Deus consegue retirar dessas dores que enfrentamos na vida. Então, é nesse sentido que eu gosto muito dessa colocação da Joana, que ela fala que a dor é essa motivação, essa força. Hoje nós temos um planeta unido em achar uma cura a um vírus. O quanto que isso não está impactando numa rede de saúde nossa que estava desleixada, descuidada, né? Exato. Quantas retomadas de sentimento de solidariedade nós não temos hoje, né? Em todas as religiões, em todas as áreas, o pensar a espiritualidade está muito forte hoje em todas as áreas, não só no meio espírita, como já é convencional, mas em todas as áreas, até a própria ciência, né, tem estudado a espiritualidade por conta da dor que estamos passando agora. Então, a dor é esse catalisador que nos impulsiona, né, na direção do encontro consigo e da harmonia posterior, né, ao processo, quando bem enfrentado, claro. Agora, quando bem enfrentado. Então, eu queria chegar nesse ponto. A gente intelectualiza, né? Estamos aqui falando sobre a dor como se fosse uma coisa que ela não nos atingisse e nos desorganizasse completamente, né? Ela nos atinge. A gente só sente isso quando a dor vem bem perto de nós. Enquanto a gente está vendo a dor em volta de nós, é difícil da gente ter esse entendimento. Então, eu tenho duas perguntas para você. Uma é, quando eu estou convivendo com a dor do outro, por exemplo, como eu posso auxiliar nesse entendimento dessa pessoa que muitas vezes está se revoltando com aquela dor, né? Como é que eu posso trabalhar isso e como é que eu trabalho em mim? Para eu também auxiliar alguém que está em profunda dor por grandes perdas, eu tenho que também vivenciar esse sentido da ressignificação, né? Do papel da dor, que isso vem para um crescimento. Nos dá uma dica prática de como que é essa visão e esse trabalho. Você trouxe uma questão fantástica, né? Que a mudança, a saída da dor, do sofrimento, depende muito da vontade daquele que passa, né, pela dor. E quando é uma vontade que está aberta, né, a caminhar na direção da transformação, quando a dor se apresenta, quando se encontra com a solidariedade de alguém, a transformação acontece. Então, não basta querermos, de alguma forma, tentar arrancar o outro do sofrimento. A primeira etapa para o indivíduo sair do sofrimento é a própria vontade. Não há outra saída para isso. Os psicólogos estão aí para dizer isso, né? Que nós lidamos diretamente com a dor e o sofrimento da alma humana. E quantos são aqueles que entram e saem dos consultórios e são verdadeiras rochas, né? Que não há dor que amoleça, às vezes, a alma que está impermeável ao processo de transformação. Ou seja, a vontade da criatura de usar aquele momento, encontrar um sentido na dor, que o Espiritismo ajuda muito, né, a fazer isso, porque a dor tem um sentido profundo dentro do Espiritismo. Quando essa dor, né, tem vontade de se transformar e encontra uma personalidade solidária que está disponível a auxiliar, seja em qualquer tipo de recurso for, emocional, material, na área da saúde, na área psicológica, a presença física e emocional, a transformação vai ocorrer, sem dúvida alguma. Então, por isso que no Evangelho tem um capítulo lá escrito a paciência.
às vezes temos que ter paciência com o outro, né? Porque ele também, todos nós temos o nosso tempo. E às vezes não há muito o que fazer, às vezes é esperar. Mas na hora que aquela brecha se abre, se nós estivermos ali ao lado da criatura para conseguirmos de alguma forma ouvir o que ela precisa dentro do sofrimento dela, nós poderemos estender alguma mão, né, para poder começar a retirar esse indivíduo desse processo. Na minha opinião, a vontade daquele que sofre é fundamental para sair do processo de sofrimento. A Thelma e eu, a gente trabalha em grupos mediúnicos, não sei você, né, da sua experiência, Sim, sim. mas sim, também, né? E a gente já comentou aqui como é impressionante a forma como a espiritualidade atua através dos médiums, né, para acolher espíritos que estão em profundo sofrimento no mundo espiritual. E aí eu reflito muito quando tenho essa experiência comigo e sinto o sofrimento daquele espírito que está ali recebendo o nosso auxílio não, o auxílio da espiritualidade, e nós estamos participando, né, aprendendo ali. O acolhimento, ele parte de um não julgamento daquela dor. Então, às vezes, o espírito está em profundo ódio, em profunda mágoa, em profundo ressentimento, ele tem uma vergonha, às vezes, muito grande. Então, são sentimentos humanos, né? E que cada um está experimentando, e experimentamos todos, né? Durante toda a nossa existência, carregamos isso para o mundo espiritual, coisas não resolvidas, e lá a espiritualidade encontra um meio de acolher aquilo, né? Então, eu percebo que essa é uma forma linda da gente tentar acolher e auxiliar as pessoas em sofrimento aqui, enquanto estamos encarnados, né? Então, eu queria que você e Thelma falassem um pouquinho disso, porque estamos aqui todos juntos, né? Somos todos a humanidade, estamos passando por uma experiência coletiva, e em diferentes níveis. Eu gosto quando o Rossandro Klinger fala que tem gente que está no seu barquinho de luxo, tem gente que está num barquinho afundando, né? Então, a nossa dor, ela é parecida, né? Ela é igual, porém, a gente sente de formas bem diferentes. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Você quer ter algum comentário, Thelma? Eu achei essa questão importante, principalmente nós somos médios psicofônicos, né? Então, quando chega aquele irmãozinho com todas as questões deles, físicas e psicológicas, a gente consegue absorver isso em nós, né? Sentindo mesmo até as dores, dor de estômago, dor no peito, ou a dor de cabeça quando é um tiro. Então, assim, é muito forte, é muito marcante. E a espiritualidade, os mentores, e até o nosso esclarecedor, ele começa a envolver aquele irmão, começa a colocar determinadas palavras, ou então, se ele não consegue, a própria espiritualidade atua nesse momento. E o médium psicofônico, ele tem essa sensibilidade até com encarnado também. Às vezes, ao aproximar de determinadas pessoas, você fica captando aquele momento que a pessoa está vivenciando, até seja físico ou seja psicológico, e a gente começa também a entrar em alguns processos de desequilíbrio até orgânico, porque a mediunidade ela afeta fisicamente, organicamente. Então, a gente, como médium, nós temos que lidar e fora as nossas questões, né? Então, assim, as nossas, porque a gente não está livre de também estar com problemas, né? Aí dá um somatório disso tudo e a gente tem que aprender a discernir. E aí, nesse campo mental que a gente está vivenciando agora, é bem assim, traz essa sensibilidade que a gente vai alternando os nossos sentimentos, né? Então, assim, nossos contextos pessoais, familiar, o contexto de fora, e aí a gente tem que aprender a lidar com toda essa demanda, né? E aí você, como psicólogo, acho que é importante até nos trazer um pouco assim de discernimento, né?
para tudo isso, que é muito importante. É um aprendizado, tem que estar orando e vigiando constantemente, mas a gente tem que ter a maturidade de entender e levar da melhor forma possível, né? Eu acho que a melhor forma, né, de nós enfrentarmos todo esse processo, independente da classe econômica que nós estagiamos, porque todos nós, de algum modo, estamos sendo impactados dentro da experiência. É claro que aqueles que têm os recursos financeiros mais escassos, né, que são os primeiros a sentirem esse processo de transformação. Mas se tudo isso for atravessado pela linha da solidariedade, eu acho que nós conseguimos reduzir o impacto de tudo. Aqueles que têm dinheiro também estão padecendo graves crises psicológicas, né? Nós percebemos pessoas que, em razão do isolamento, as crises de pânico, as depressões, a violência contra a mulher tem aumentado muito, não só nas classes economicamente que passam mais dificuldade, mas e entre as classes mais abastadas, o aumento do uso de drogas, o aumento do uso do álcool, né? Então, todos estão sendo, de alguma forma, impactados. E aqueles que têm uma estrutura espiritual mais frágil, que não encontram recursos na espiritualidade, vão buscar de maneira mais desordenada e menos adaptada nesses processos de enfrentamento, o que vai gerar um agravamento muito maior do adoecimento psicológico e físico, né, de todos nós como um todo. Então, eu acho que essa solidariedade em todos os níveis, né, ela ameniza essas crises, no sentido de se levar o pão para quem não tem, levar a palavra para quem está já com o estômago talvez cheio para poder ouvir, né? Porque, como a própria Joana fala, a escassez material ela pode levar o indivíduo à loucura, né? Ou a estados primitivos da alma. Então, às vezes a gente vai em lugares como esse, o indivíduo não quer nem ouvir, né? Não é o que ele precisa, né? Ele está em total estado de desespero, ele quer comer algo, ele precisa de algo. Então, acho que passa por essa nossa capacidade de sentir a dor do outro, né? E dar o que de melhor dentro da nossa capacidade de serviço, né? E observar que dentro dessa condição que vivemos hoje da pandemia, todos nós estamos sofrendo em algum nível, né? Não há como passar na Terra sem sofrer. O mais importante é encontrarmos um sentido no sofrimento. Isso, na minha opinião, é o mais importante, né? Como passar por isso, né? Que é o mais importante, né? O ressignificado, né? Agora, o espiritismo, ele tem aí uma pegadinha também, né? Porque a gente está começando a prestar mais atenção nela, que como a gente entende que o sofrimento ele é oriundo de a nossa desconexão, né, com as leis divinas, seja nesta vida ou numa passada, a gente tende a achar que quando a gente sofre, nós estamos pagando, né, erros do passado ou erros desta vida. E aí começa a ter uma tendência de que se você está sofrendo, você quer se manter naquele sofrimento, porque, bom, agora eu vou pagar tudo. Quanto mais eu sofro, mais eu pago. Vamos comentar isso, por favor, Daniel. Na realidade, isso é uma postura patológica do espírito, né? Porque entra em uma passividade sem luta, demonstrando uma imensa falta de coragem ante os desafios da vida. É necessário que o indivíduo tenha uma resignação dinâmica, que é uma aceitação sem revolta, mas fazendo de tudo para sair do sofrimento. Todas as vezes que o sofrimento se apresenta, o indivíduo tem dever de fazer o trabalho na busca da transformação. Todos nós vamos enfrentar os sofrimentos e devemos buscar todos os recursos dentro da nossa capacidade espiritual para poder minimizar o sofrimento, porque o sofrimento é um processo de transformação. E à medida mas essa transformação só vai ocorrer da forma como experimentamos esse sofrimento, a postura que adotarmos ante esse sofrimento. Essa condição espiritual de passividade, ela vai deixar o indivíduo num estado masoquista, né? E que não é o ideal. É necessário que haja uma aceitação, e essa aceitação ela precisa ser dinâmica, buscando todos os recursos de transformar. Essa ideia, né, da dor como punição é uma ideia muito característica do período medieval, na psicologia do pecado, né, na qual a gente vê um Deus fora de nós, um Deus punitivo, iracundo e feroz,
e que taxa as coisas como certo e errado, e uma vez praticado o que ele colocou nesse código como certo e errado, nós estamos praticando um pecado ou não e seremos punidos por isso. O espiritismo tem uma lógica bem diferente. O processo de sofrimento é um processo energético, no qual nós vamos imprimindo excessos ou escassez de energia dentro da estrutura perispiritual, e uma vez que essa energia vai começar a fazer um movimento para o retorno à homeostase, esse movimento da energia voltando ao reequilíbrio é exatamente o processo de sofrimento. É quando há excessos ou escassez de energia em alguma área da psique ou do espírito, que foi instalada pelo abuso de comportamentos ou estados emocionais muito fortes, e que a partir do momento que o indivíduo começa o processo de restabelecimento da harmonia dessa energia, ele pode imprimir no corpo físico através de doenças ou na estrutura psicológica do espírito os processos das doenças psicológicas ou os problemas de relacionamento. Então, a dor não é um processo externo, ele acontece dentro de nós, ele é interno, ele pode até acontecer no corpo como uma doença que se nos instala, mas essa doença só se instala porque naquela área há uma escassez de energia que não nutre o corpo de amor naquela região onde ficou doente. Uma vez tomado o remédio, mata-se os micro-organismos, mas logo depois nós migramos para outra doença, porque o estado energético não foi restabelecido. Então, o sofrimento, na concepção espírita, é o desgaste da estrutura física e também mental, e que é necessário para o processo de transformação. Uma vez que o indivíduo encontra um sentido na dor, ele consegue promover a transformação espiritual na direção da luz. E quando a pessoa nega a dor? Tem aquelas pessoas que vivem na dor e se locupletam, né, de que vivem em dor, e tem aqueles que negam a dor e que não querem entrar em contato. Não, está tudo bem, está sempre tudo bem, e você está vendo uma vida em desequilíbrio. Como é que a gente explica isso? Existem muitas maneiras de fazer a negação do sofrimento, né? Tem pessoas que usam droga, tem pessoas que buscam algum tipo de espiritualidade cega, sem ter algum tipo de raciocínio. Tem pessoas que tomam remédio em excesso, né? Tem pessoas que não se relacionam. Existem várias formas. Tem gente que dorme muito, tem gente que come muito. Ou seja, existem várias formas de negar o sofrimento. Mas a alma, ela é uma força da natureza, como nos ensina Allan Kardec no Livro dos Médiuns. E não há como superar a força da natureza. A consciência é só uma ilha dentro da alma, né? O eu encarnado é uma ilha bem pequena dentro do oceano da alma. Então, por mais que esse barco da consciência queira fugir das ondas, ele não consegue, porque a alma é uma natureza. E à medida que essa natureza vai se impor, ela vai ser sempre superior a esse eu pequenininho que está ali encarnado. Então, por mais que fujamos, chegará um momento, ainda que consigamos fazer isso durante toda uma existência, no momento em que a energia se desinveste do corpo, no momento da morte, e ela recua para a intimidade da alma, os nossos demônios internos aparecem para nós inevitavelmente no umbral consciencial que não resolvemos durante a existência. Então, em algum momento, nós teremos que nos encarar. E o sofrimento, em grande parte da nossa vida, vem pela inconsciência que nós temos de nós mesmos, né? Quanto mais consciente, mais liberdade, menos sofrimento, mais amor. Exatamente, por isso esse processo, né, de conheça-te a ti mesmo, né? Então, você vai se descobrir, ver o que você está tendo, né, de situações que você não está conseguindo se deparar, ou situações que você consegue vivenciar de uma forma mais tranquila. Então, você vai se conhecendo, falando, hoje eu não estou dando conta aqui, amanhã eu já né, penso duas vezes, né? Não estou perdoando direito aquela pessoa, mas eu afasto. Então, você vai se graduando nesse processo, né? Acho que é por aí, né, Daniel? Exato. E a cada etapa, o indivíduo ganha resistência e valores espirituais que vão lhe promover processo de dor e sofrimento, sempre como um processo de transformação. Existem vários níveis de consciência. Allan Kardec dividiu 3 classes de espíritos: os espíritos de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Alguns outros estudiosos, até próximos a Allan Kardec, dividem em 4 níveis de consciência: o consciência de sono, sono com sonhos, o consciência desperta e o consciência de transcendência. O nível de consciência de transcendência é o nível que estagia Jesus, que é um nível já em que o espírito já alcançou o seu grau de pureza.
Nesse estágio evolutivo, a dor é uma eleição. O indivíduo escolhe ou não se irá passar por um processo de sofrimento. Nesse sentido, Jesus escolheu vir até nós e suportar aquela dor porque estava já estagiando nesse nível de consciência superior. Para nós, dos níveis de consciência inferiores, a dor é uma imposição da própria natureza do espírito que nos coloca, através de processos energéticos, a motivação na direção da superação de si mesmo. Então, nos níveis mais da retaguarda, que somos nós que estagiamos nesses níveis, nós inevitavelmente vamos passar pelo sofrimento na vida. Então, é necessário desenvolver uma capacidade de suportar o sofrimento, buscando todos os recursos criativos para isso, não só na religião, mas em todos os sentidos. Tem indivíduos que se curam de depressões escrevendo poemas, músicas, na arte, na literatura, na experiência religiosa. Indivíduos que experimentam lesões físicas gravíssimas e se tornam grandes oradores. Pessoas que usam a própria dor para levantar outras pessoas. Ou seja, a criatividade é uma das formas de enfrentar a dor. E um dos lugares mais criativos que a humanidade já conheceu é a caridade. É tanto que está lá no Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Porque quando eu busco a cura do outro lá fora, eu estou curando a mim mesmo aqui dentro. A dor que me convida, que me atrai aqui fora para que eu possa estender a mão, é a minha ferida interna. Observemos, por exemplo, nesses movimentos nos quais, aos movimentos contra o suicídio, contra o aborto, a maioria das pessoas que estão nessas campanhas são pessoas que passaram por essa experiência. Né? São pessoas que buscam a prática da caridade naquele lugar porque trazem essas feridas. Ou seja, nós trazemos muitas vezes essas feridas de outras vidas. E o trabalho de caridade que nós escolhemos hoje dentro da casa espírita fala das nossas feridas. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque quando eu escolho a caridade que eu devo fazer, que mais me atrai, na realidade eu estou escolhendo a caridade que fala da minha ferida emocional. Então, na dor do outro eu me curo. Por isso que fora dessa caridade não há salvação. Nossa, e eu achei fantástico isso. E eu queria te perguntar qual o papel da fé nesse suportar da dor e nesse ressignificar a dor. A fé é uma força, né, inacreditável dentro da criatura humana e não há um indivíduo sequer na humanidade que não tenha fé em alguma coisa. Né? A gente costuma falar assim, que até para o materialista, né, que se vê distante da fé religiosa, porque existem vários tipos de fé, a gente fala assim que é necessário ter muita fé para não acreditar em Deus. Né? Porque a fé é como o grande psicólogo, pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, diz, é um arquétipo, ou seja, é uma força irrefreável da alma que é inata em nós. Nós estamos aqui conversando, cada um na sua casa ou no seu apartamento. E nós não estamos preocupados aqui em nenhum momento se esse prédio vai cair na nossa cabeça, se o seu teto vai cair. É inato em nós acreditar que não vai cair. Nós temos essa fé. É tanto que nós nem nos preocupamos com isso. Ou seja, é natural em nós ter fé. Né? Nós pegamos o carro e acreditamos que vamos chegar no nosso destino, que nenhum acidente não vai acontecer. Temos fé. Pegamos um avião e achamos que vamos chegar do outro lado. Né? Ou seja, a fé é tanto que no Evangelho fala a fé humana e a fé divina. Então, a fé é um arquétipo. Um arquétipo é essa força, né, instintiva da alma que nos coloca na direção, independente de se eu querer ou não, ela vai acontecer. Então, nesses momentos de sofrimento, a fé é esse combustível à superação do sofrimento. Aquele que faz uso, que abre o eu encarnado para essa força que nos movimenta, adquire grande energia para a superação, ou se não superação, suportar o sofrimento. A fé é essa energia que nos move, essa energia intuitiva, instintiva, que ela passa muito pela intuição, porque muitas vezes é igual o Emmanuel falava para o Chico. Chico, se você está diante de um grande problema, se você olhou para frente, não viu uma solução, se você olhou para o lado esquerdo, lado direito, não viu outra solução, olhou para trás, não tem outra solução, tem fé que a solução vai vir de cima. Ou seja, a fé, ela ultrapassa a lógica racional. Nós olhamos o ambiente e tem pessoas morrendo, parece que o mundo vai acabar, mas algo em nós diz, alguma coisa boa vai sair disso aí. Ou seja, essa força intuitiva que ultrapassa toda a lógica e toda a avaliação que, na pior das hipóteses, algo vai vir e vai nos ajudar ou nos vai auxiliar. Então, a fé é esse combustível humano insufocável
que nós temos que usar nos momentos de sofrimento da vida para suportar ou ultrapassar o sofrimento. E não tem como desligar a fé. Toda criatura humana tem fé. O materialista tem fé na matéria, o místico tem fé no plano espiritual, o espiritualista tem fé nos espíritos. É semelhança à força de Deus em nós. Nós nunca ficamos sem um Deus, né? No período em que Deus saiu da vivência da criatura humana aqui no Ocidente, a Deus, a razão, entrou no lugar. Só mudou a roupagem, mas tínhamos uma imagem divina, né? No período pré-razão, onde o período da consciência mística prevalecia, nós tínhamos os nossos deuses do politeísmo. Logo depois veio Yahvé, depois veio o próprio Deus apresentado por Jesus, e nós nunca ficamos sem os nossos deuses, um Deus ou uma figura divina. E a fé é da mesma forma. Nunca ficamos sem os nossos objetos de fé, seja na religião ou seja na nossa vida cotidiana. Aquele que tem fé na própria empresa, fé no filho, fé na esposa, sempre temos uma fé em algum lugar. Tendo consciência que é uma força irrefreável, seria interessante procurar os núcleos espirituais para viver essa fé. Porque nos núcleos espirituais, como é um rio que eu não consigo parar, ali vai potencializar a minha capacidade de adaptação nos momentos de sofrimento da vida e vai me dar uma fé mais robusta, que é como a fé do espírita, que é uma fé raciocinada, né, e uma fé profundamente pautada no amor. Então, ela vai nos dar um combustível de superação das dores da vida, que é de grande valia para movimentar as montanhas de sofrimento da vida. Então, Daniel, quando você fala da fé, né, que é essa força que nos move, e as pessoas que tiram a própria vida, elas perderam a fé? O sofrimento foi tão grande que elas não conseguiram ter essa fé dentro delas? A nossa alma, ela se organiza em polaridades, né? Tanto que a gente até fala do transtorno bipolar, né? Que é quando a pessoa tem um sentimento de tristeza muito profundo e uma alegria exagerada, muito exaltada. Então, nós nos organizamos em duplos. Jesus trouxe muito as imagens dos duplos da alma. Ele traz isso no filho pródigo, que é o irmão que vai e o irmão que fica, que são dois aspectos da alma. Ele fala da mão esquerda e da mão direita, que são dois aspectos da alma. Quando aparece no Velho Testamento o Abel e o Caim, né, tudo isso são símbolos das polaridades da alma. Então, todas essas forças que nós temos, a fé, a coragem, ela tem o seu oposto. Né? No caso da fé, a gente poderia pensar talvez a dúvida como um oposto da fé. Mas a fé não se perde. Nem ninguém, não há como, é a mesma coisa que eu digo a você assim, Ana, você a partir de agora não vai sentir mais fome. Não tem como desligar a fome. O seu coração não vai bater mais. Até morto bate, né? Na espiritualidade, a gente tem um órgão espiritual que vai bater. Ou seja, é uma força irrefreável. Agora eu posso fechar o meu eu para que essa energia não me chegue. Eu posso fazer a negação ou, de alguma forma, perder a minha capacidade criativa de dar vazão. É muito provável que o indivíduo que cometa o suicídio ele está em dúvida, em xeque, em uma série de questões da vida dele, mas fala-se muito mais também de um comportamento autodestrutivo, uma agressividade não só contra a vida e contra si mesmo, uma revolta contra as leis, uma resignação, que é bem característica dos indivíduos que são acometidos, às vezes, das ideias de autodestruição, de suicídio. Então, na realidade, o indivíduo entra num estado de dúvida e de fuga da realidade, cuja destruição do corpo é uma saída empobrecida que ele busca para sair desse grau de sofrimento. Mas ele não perdeu a fé. Possivelmente, a fé dele está saindo em algum outro lugar da vida dele. Às vezes ele tem fé nas festas, fé nas drogas, está com a fé em algum outro lugar, mas a fé nunca vai deixar de acontecer. É como a crença em Deus ou em algo divino. Não tem como desligar. O indivíduo sempre vai ter uma experiência espiritual, mesmo que não seja dentro de uma religião. Tem indivíduos que têm experiência espiritual fazendo uso de drogas, tem pessoas que veem na sexualidade uma experiência espiritual. Ou seja, são forças da alma que não tem como frear. E embora o indivíduo esteja cometendo suicídio, ele não perdeu a fé, ela só está embotada, né? Porque senão seria um retrocesso. Então, na realidade, ele está num estado de dúvida e agressividade contra si e contra o mundo, que é o oposto dessa fé, que o leva a tentar essa fuga, né, da realidade através do autocídio. Ou seja, ele perdeu toda a criatividade de solução, né, do problema. Né? Ele vê como única porta o suicídio e não tem saídas criativas para isso.
né? Não tem outra, ele passa para a literalidade. Agora, existem indivíduos que são acometidos por ideias de autodestruição, ideias suicidas, que evidenciam grandes transformações da alma. E quando tem criatividade e canaliza isso para a arte, para a literatura, e coloca e dá uma vazão a essa energia, que aparentemente é uma energia agressiva, destrutiva, o indivíduo até se realiza como artista em relação a essas questões. Basta que a gente ache a porta certa, que nós possamos expressar as potências da alma e que nós poderemos achar grandes saídas ao sofrimento, né? A criatividade, ela é tudo, e a religião é um dos núcleos mais criativos, né, que a alma consegue. Então, o suicida, ele não perdeu a fé, ele só se fechou para a fé, né? E foi para o polo oposto, que é o polo da dúvida. Achei bacana isso. Achei bacana isso. A questão da criatividade na solução da dor, né? na ressignificação, que tem dores que você não consegue retirar, né? Se você tem uma doença incurável, por exemplo, você vai conviver com aquilo. Agora, na pandemia, você tem como sair dessa situação? Estão tentando, a humanidade está tentando, né? Está tentando e vai vir muita solução criativa. Nunca tivemos, acho que, tanta criatividade junta nesse momento para dar vazão a tantas questões, problemas, né, que estão surgindo, seja coletivamente, seja individualmente. Cada um está tendo que sair do outro lado, né? Sim, pode falar. Depois de Deus, claro, né? A alma humana é a medida de todas as coisas. Se nós observarmos tudo que está à nossa volta, o seu quadro, a vela que está ali atrás, o fone que você está usando, o óculos, saiu da alma de alguém. Alguém pensou isso. Ou seja, tudo que está ao nosso redor saiu de uma fantasia de alguém. Seja um remédio, seja um óculos, um mouse que você está usando, o seu celular, alguém teve a fantasia e materializou isso. Então, a alma é a medida criativa de todas as coisas. E se nós aprendermos a entrar em contato com a alma, nós podemos causar uma revolução extraordinária na nossa vida, inclusive nos momentos de sofrimento, né? Principalmente neles, né, que são inevitáveis. A gente está chegando ao fim do programa, Thelma. Pode finalizar aqui conosco. Finalizar, só para puxando o gancho, porque assim, essa questão de fé é tão incrível, porque tem até um médico que eu conheço que ele não acredita em Deus, né? Ele não acredita, mas é um excelente médico. Aí as pessoas, você acredita em Deus? Ele falou, não acredito. Aí a gente fala para ele assim, mas Deus acredita em você, você faz um trabalho muito bonito. Então, assim, você imagina, quando ele começar a acreditar em Deus, como vai ser a capacidade transformadora dele. Porque ele tem uma fé na ciência pura, mas a partir do momento, como o Daniel colocar, ele trabalhar esse lado de ligação ao nosso Pai maior, ao nosso Criador e tudo, aí você vai imaginar a transformação que ele vai poder fazer nele mesmo, que ele tem um potencial, né, extremo, um excelente médico, tudo, e como ele vai poder transformar ele e a outras pessoas. E é isso que o Daniel falando, né, que a religião, ela faz com que você se transforme de fato, sabendo que tem um poder superior acima de tudo e de todos, né, Daniel? Vou passar a palavra para a Ana, porque nesse Sim, é importante lembrar que não é só um Deus, esse Deus Pai, né, em alguns casos até um Deus Pater Mater, que nos criou e que nos dá essa riqueza, né, espiritual que nós temos que descobrir em nós. Mas ver também esse Deus dentro de nós. Nós moramos dentro de um Deus, né, que é a nossa totalidade, a totalidade da alma. E esse pequeno eu encarnado, que é super importante, mora nesse oceano de riqueza. E quanto mais ele se abre para essas experiências, sem julgamento sobre si mesmo, né, saindo um pouco, né, dessa, porque o eu encarnado, ele gosta muito de colocar etiqueta em tudo, né, isso é certo, isso é errado, isso não pode, isso não dá. E nessa lógica desse eu, nós perdemos uma grande oportunidade de nos conhecer e de acessar essas riquezas, né? Então, eu creio, né, na minha experiência espiritual, de sentir, de entender Deus através da minha própria realidade, porque nós somos semelhantes a Ele, né? Então, à medida que eu submeto esse pequeno barco da minha consciência a essas marés e vou tentando conhecer
aonde elas me levam, eu vou entendendo o Deus que mora em mim, né? O Deus que eu vivo dentro dele, que sou eu mesmo, né? Então é muito importante essa visão desse o Deus fora e o Deus dentro, o divino fora e o Aham. divino dentro de nós. Thelma e Daniel, nós estamos chegando ao fim do programa, mas no final eu queria que o Daniel deixasse uma mensagem para a gente, mas antes eu queria falar com vocês que nos assistem que o Papo Espírita vai ao ar todas as quintas às 19 horas pelo canal da Comunhão Espírita no YouTube. Estamos também na Rádio Comunhão Espírita, chega lá no site da Comunhão. Você pode também nos escutar no Spotify. Então, por favor, se você tiver interesse nas nossas produções, vai lá no canal da Comunhão no YouTube, inscreva-se, ativa o sininho e você receberá os alertas de todas as nossas produções. Fique à vontade para comentar sobre o programa, fazer perguntas, e nosso e-mail, caso você queira nos escrever, é radio@comunhãoespírita.com. Daniel, antes da gente se despedir, quero te agradecer mais uma vez por estar conosco, por se disponibilizar aqui. A gente sabe que os psicólogos estão com as agendas apertadas, né? Você tem um atendimento logo em seguida, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste a respeito dessa dor que toda a humanidade está passando nesse momento, no sentido de que aprendizados você acha que podem surgir deste momento, dessa pandemia, e que olhar pode nos beneficiar? Nós estamos sendo convidados, né, pela a conjuntura atual, esse movimento, né, global que estamos passando de grande sofrimento, a fazer um contato conosco, primeiramente, porque esse vírus nos parou e fez com que nós entrássemos em contato com nossa própria alma, e pessoas que estavam há tanto tempo sem fazer isso estão tendo verdadeiros colapsos por encontrarem a si mesmas na introspecção que o momento exige, do isolamento nas próprias residências, né, e que inevitavelmente vai fazer com que nós tenhamos que ouvir as vozes que ecoam dentro de nós. E diante dessa situação tão importante, nós devemos abrir o coração, a nossa alma, não só para o sofrimento lá fora, mas esse momento de olhar um pouco para nós, o que essa situação está gerando em nós para que nós não saiamos dela igual nós entramos. É muito importante, porque essa é a função da dor. É nós entrarmos nela e, ao sair ao final dela, nós saímos seres diferentes. Seja pela escassez material, pela dor física, pela morte de alguém, pela perda de um parente, pelo enfrentamento da própria doença, na própria intimidade do próprio corpo. Esse processo nos convida a algum tipo de transformação e temos que ficar atento a ele. E cada um sentirá esse processo de uma forma diferente. E que é necessário, de maneira geral, que abramos o nosso coração para esse momento. Claro que não devemos ficar somente voltados para a nossa interioridade, porque pessoas sofrem lá fora. Dentro da nossa capacidade de serviço, da nossa capacidade até de saúde, devemos nós, sim, praticar os nossos atos de solidariedade na medida da nossa capacidade. E se mesmo assim nós não consigamos sair das nossas residências para auxiliar aqueles que sofrem e fazer esse mergulho interior, ainda assim nos resta a oração. Podemos orar principalmente por aqueles que estão desencarnando nesse momento. Pessoas que estão fazendo trânsito na direção da espiritualidade, muitos em total estado de perturbação, outros de glória, porque fizeram um mergulho consciencial que era necessário na encarnação atual. E nos momentos dos nossos cultos do Evangelho no Lar, as nossas orações do início do dia e do final do dia, as orações que nos alimentam, lembremos daqueles que estão desencarnando e ver a morte como um processo natural. Roguemos também para que Deus nos prepare para o nosso momento, porque esse momento é um momento de grande transformação para todos nós. E cada um de nós entrará por esse processo e sairá num nível de transformação à medida que abrimos a alma para esse processo. Então tenhamos fé, força, e nos abramos para essa dor, porque a superação da dor se anuncia no momento em que ela se apresenta. Passar por ela é a nossa liberação. Então, nesse instante, nós estamos nos liberando de algo em nós, individual e coletivamente. Algo em nós está sendo deixado para trás para que um indivíduo melhor surja logo após esse processo.
Então, tenhamos fé e força, porque é um momento grave para todos nós, mas com Deus, a espiritualidade e as nossas orações, sem dúvida alguma, nós superaremos esse estado tão grave da humanidade. Queria agradecer a Ana, a Thelma, aos ouvintes da comunhão, por esse trabalho maravilhoso que tem sendo feito já a longo prazo, e que essa mensagem possa ecoar no coração de vocês na simplicidade que ela se apresenta. E fica aí aos ouvintes meus votos de muita paz, fé e força nesse momento em que estamos passando. Muito obrigado pelo convite e espero comparecer outras vezes aqui com vocês. Muita paz, muito obrigado. Muito obrigada. Novamente, Thelma, Daniel, fiquem com Deus. E a vocês que nos ouviram, até a próxima semana. Até a próxima. Um grande abraço.